Olá, bem-vindo ao meu canal. O oceano é um lugar de mistério, onde o tempo parece parar e relíquias esquecidas do passado repousam em silêncio assustador. Entre elas estão os navios abandonados, sombras fantasmagóricas da ambição humana, engolidas pelas forças implacáveis da natureza. Alguns se perderam em trágicos acidentes, outros foram deixados para trás sob circunstâncias suspeitas, e alguns ainda servem como lembranças assombrosas dos momentos mais sombrios da história. De embarcações congeladas no gelo da Antártica a gigantes de aço consumidos pela selva, cada naufrágio guarda uma história não contada. Esses navios são mais do que ruínas, são ecos do passado, congelados no tempo. Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios por trás de 12 dos mais impressionantes e assustadores navios abandonados do planeta. O Mar SS Airfield, a Floresta Flutuante, Austrália. Sob o horizonte moderno de Sydney, um espetáculo assombroso assombra as águas da Baía de Homebush, um naufrágio enferrujado, engolido pela própria natureza. O SS Airfield, outrora um navio cargueiro movido a vapor, agora deriva silenciosamente em meio à decadência, com seu casco corroído sendo tomado por uma densa floresta de manguezais. Abandonado desde 1972, este navio desafiou o tempo de uma forma impressionante, transformando-se em uma floresta flutuante única no mundo. Construído em 1911, o SS Airfield serviu como transporte de carvão e, mais tarde, desempenhou um papel vital na Segunda Guerra Mundial, transportando suprimentos para as forças aliadas. Mas quando sua utilidade chegou ao fim, foi deixado para trás, esquecido nas águas turvas da Baía. No entanto, a natureza tinha outros planos. Com o passar das décadas, raízes de manguezais penetraram seus destroços, entrelaçando-se ao metal enferrujado e transformando a embarcação em uma visão quase mística. Hoje, o SS Airfield permanece como um lembrete impressionante do poder da natureza sobre as criações humanas. Seu casco desgastado, entrelaçado por folhagens vibrantes, parece uma cena de um mundo pós-apocalíptico ou uma fusão estranha entre destruição e vida, provando que, mesmo na morte, a natureza encontra uma maneira de reivindicar o que é seu. SS América, o gigante transatlântico esquecido, Oceano Atlântico. Antes um símbolo de luxo e inovação, o SS América agora jaz em ruínas assustadoras, meio submerso no agitado Atlântico, seu esqueleto enferrujado resistindo às marés implacáveis. Este transatlântico, lançado em 1939, foi projetado para ser um verdadeiro palácio flutuante, transportando passageiros pelo oceano com elegância e sofisticação. Mas o destino tinha outros planos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o navio foi requisitado pelo governo do ZEUA e transformado no SS West Point, um navio de transporte de tropas. Após a guerra, retornou ao serviço civil, passando por várias mudanças de proprietário e identidade. No entanto, conforme os anos passaram, seus dias de glória desapareceram e no início da década de 1990, ele foi destinado ao desmanche. Em 1994, enquanto era rebocado para a Tailândia para ser desmontado, o SS América foi surpreendido por uma tempestade violenta. Ondas gigantescas soltaram o navio do rebocador, fazendo-o colidir contra as rochas das Ilhas Canárias. Com o tempo, o oceano consumiu suas luxuosas estruturas, quebrando-o pedaço por pedaço. Agora, os restos enferrujados do SS América permanecem. Costa Concórdia, o Titanic moderno, Itália. Um luxuoso cruzeiro transformado em um triste memorial de erro humano e fúria da natureza. O Costa Concórdia encontrou um destino trágico que ecoa o naufrágio do Titanic. Em 13 de janeiro de 2012, o que deveria ser uma viagem tranquila para mais de 4,2 passageiros e tripulantes, se tornou um pesadelo quando o navio colidiu com uma rocha submersa na costa da ilha de Giglio, na Itália. Numa decisão imprudente de navegar perigosamente perto da costa, o capitão desviou-se do curso, levando a uma colisão devastadora que rasgou um buraco de 50 metros no casco.
À medida que a água invadia os compartimentos, o Costa Concórdia começou a inclinar-se, seus imensos andares sendo engolidos pelo caos e pela escuridão. 32 pessoas perderam a vida no desastre, marcando um dos piores naufrágios do século XXI. Por mais de um ano, o navio permaneceu tombado, um espectro assombrando a paisagem costeira. Seus destroços foram finalmente resgatados em uma operação bilionária, mas a imagem de sua carcaça inclinada e submersa continua sendo um símbolo de tragédia modernalma, lembrança de que nem mesmo as mais avançadas embarcações estão a salvo da imprudência humana e do poder implacável do mar. MV Evangelia, o navio misterioso, Romênia. Nas águas sombrias do Mar Negro, um naufrágio enferrujado se ergue como um espectro esquecido, MV Evangelia. Sua estrutura corroída se projeta sobre as ondas, uma lembrança fantasmagórica de um destino ainda envolto em mistério. Construído em 1942 no mesmo estaleiro que o Titanic, este navio tinha um futuro promissor, mas seu capítulo final continua sendo um dos mais debatidos da história marítima. Originalmente um navio mercante, o MV Evangelia mudou de mãos várias vezes antes de ser adquirido por uma companhia grega. Mas, em 1968, encalhou misteriosamente perto da cidade costeira de Costineste, sob circunstâncias suspeitas. Muitos acreditam que o naufrágio foi proposital, parte de um esquema de fraude de segurosa prática comum, porém sombria, entre proprietários de navios em busca de indenizações milionárias. Apesar das décadas de exposição ao tempo e à água salgada, os restos do MV Evangelia ainda resistem, desafiando as marés. Hoje, serve como atração turística e um sinistro lembrete das histórias de ganância, conspiração e segredos enterrados no fundo do mar. MS World Discoverer, o explorador polar, Ilha Salomão. Nas águas remotas das Ilhas Salomão, um navio abandonado jaz inclinado de lado, sendo lentamente engolido pela natureza. O MS World Discoverer, outrora um orgulhoso navio de expedição, projetado para explorar os cantos mais extremos e intocados do planeta, agora repousa em silêncio um testemunho sombrio de seu próprio destino trágico. Lançado em 1974, este navio de construção alemã foi criado para expedições polares, navegando pelas águas geladas do Ártico e da Antártica. Ele transportava aventureiros para lugares onde poucos haviam pisado. Mas em 30 de abril de 2000, sua jornada chegou a um fim abrupto e assustador. Enquanto navegava pelas águas desconhecidas da passagem Sandfly, o navio atingiu um recife oculto com força suficiente para abrir um buraco fatal em seu casco. A água começou a invadir rapidamente, mas graças à ação rápida do capitão, o World Discoverer foi encalhado com segurança na Baía de Roderick, impedindo seu naufrágio completo. Agora, mais de 2 décadas depois, o navio permanece preso em sua cova aquática. Enferrujando, quebrado e rodeado por uma selva densa, tornou-se parte da paisagem um monumento fantasmagórico, a incansável busca humana por descobertas. La Família Express, o navio fantasma soviético, Turks e Caicos. Nas águas cristalinas das ilhas Turks e Caicos, uma figura fantasmagórica emerge do mar os destroços enferrujados do La Família Express. Antes um cargueiro soviético, esse navio seguiu um caminho inesperado e assustador, ficando encalhado em águas rasas e esquecido pelo tempo. Construído em 1952 na Bulgária, o La Família Express foi projetado para operações marítimas da União Soviética. Durante décadas, mudou de dono até ser convertido em um navio de carga comercial. Mas em 2004, enquanto era rebocado pelo Caribe, a natureza reivindicou seu domínio. O furacão Francis, com seus ventos furiosos e ondas colossais, rompeu o cabo de reboque, deixando o navio à deriva. Sem ninguém para resgatá-lo, ele acabou encalhado nas águas rasas da Baía de Long Bay, onde permanece até hoje. Agora, os restos enferrujados do La Família Express contrastam de maneira sinistra com a beleza serena do oceano ao seu redor.
Sua estrutura corroída está lentamente sendo consumida pelo mar, servindo de abrigo para a vida marinha. Uma visão assustadora e fascinante, este naufrágio é uma lembrança do poder incontrolável da natureza e um espectro da era soviética, condenado a uma viagem eterna. SS Marreno, o Relíquia Elegante, Austrália. Nas areias remotas da ilha Fraser, na Austrália, um naufrágio fantasmagórico ergue-se sobre a praia, seu casco corroído sendo castigado pelo tempo e pela maré. Antes um exemplo de luxo e inovação, o SS Marreno agora jaz abandonado, sua grandiosidade há muito esquecida, engolida pelas forças implacáveis da natureza. Construído em 1905 na Escócia, o SS Marreno foi um dos primeiros navios movidos por turbinas, oferecendo uma experiência luxuosa para passageiros entre a Nova Zelândia e a Austrália. No entanto, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, sua opulência foi deixada de lado e ele foi transformado em um hospital flutuante, transportando soldados feridos dos campos de batalha de Galípoli e da Frente Ocidental. Após a guerra, voltou ao serviço civil, mas seus dias de glória estavam contados. Em 1935, enquanto era rebocado para o Japão para ser desmontado, uma tempestade repentina rompeu o cabo de reboque, deixando o Marreno à deriva. Ele acabou encalhado na ilha Fraser, onde permanece até hoje um espectro silencioso sobre a areia dourada. Agora, corroído e esquelético, o SS Marreno é um testemunho assombroso da passagem do tempo. Um navio que já foi símbolo de luxo e guerra, agora repousa congelado em sua própria decadência, sussurrando MV Captayanes, o naufrágio do açúcar, Escócia. Nas águas turbulentas do rio Clyde, na Escócia, um esqueleto enferrujado surge das marés, os restos esquecidos do MV Captayanes. Antes um orgulhoso cargueiro grego, ele encontrou um fim súbito e trágico em uma noite tempestuosa de 1974, ficando para sempre preso em sua tumba aquática. Construído em 1953, o MV Captayanes transportava açúcar e outras mercadorias pelo mundo. Mas na noite de 27 de janeiro de 1974, uma tempestade violenta assolou o rio Clyde. Lutando contra as águas furiosas, o navio colidiu com o enorme petroleiro British Beacon, que perfurou seu casco, permitindo que a água entrasse rapidamente. Em uma tentativa desesperada de salvar a embarcação, o capitão a conduziu até um banco de areia próximo, onde ela encalhou. Quase 50 anos depois, os destroços continuam no mesmo lugar. Seu esqueleto enferrujado foi lentamente tomado pela vida marinha e se tornou parte da paisagem sombria do Clyde. Hoje é um marco assustador, uma lembrança silenciosa daquela noite de tempestade, quando um navio outrora grandioso foi reduzido a ruínas pela força implacável da natureza. Dimitrios, o navio dos contrabandistas, Grécia. Nas areias desoladas da praia de Valtaki, na Grécia, um navio enferrujado se ergue como um monumento misterioso ao abandonado Dimitrios. Envolto em rumores de tráfico ilegal e mistério marítimo, essa embarcação fantasmagórica há muito fascina aqueles que se deparam com seus restos corroídos. Construído em 1950 na Dinamarca, o navio, originalmente chamado Clinton, passou por diversas mãos antes de, supostamente, ser usado para o contrabando de cigarros entre a Turquia e a Itália. Alguns dizem que foi apreendido pelas autoridades, outros acreditam que a tripulação o abandonou para evitar problemas legais. No entanto, em 1981, o Dimitrios foi encontrado à deriva e, levado pelas marés, encalhou na praia, onde permanece até hoje. As razões exatas de seu abandono continuam desconhecidas. Agora, seu casco enferrujado está lentamente se desintegrando sob o sol escaldante do Mediterrâneo e os ventos salgados do mar. O Dimitrios parece ter sido colocado ali propositalmente, seu esqueleto corroído em contraste gritante com as águas cristalinas ao redor. Um navio que pode ter sido parte de um império do contrabando ou de um golpe de seguro, seu verdadeiro destino está enterrado sob décadas de especulação.
SS Palo Alto, o fantasma de concreto, EUA. Ao longo da costa ventosa da Califórnia, os restos esqueléticos de um navio incomum jazem quebrados pelas ondas implacáveis. Diferente de qualquer outro naufrágio, o SS Palo Alto não foi construído de aço, mas de concreto, um experimento ousado da era da guerra, agora abandonado para se desintegrar em um silêncio assombroso. Construído em 1919, durante a Primeira Guerra Mundial, o SS Palo Alto fazia parte de um projeto inovador para criar navios de concreto devido à escassez de aço na época. No entanto, quando a guerra acabou, o navio não chegou a ser usado para fins militares e foi vendido para uma empresa privada. Nos anos 1920, foi transformado em um local de entretenimento flutuante, com pista de dança, piscina e até um cassino. Mas a Grande Depressão arruinou os negócios e, sem utilidade, o navio foi abandonado. Com o passar das décadas, tempestades e a força do mar racharam sua estrutura maciça, deixando-o partido ao meio e criando uma silhueta fantasmagórica ao largo da Sea Cliff State Beach. Um símbolo de inovação e fracasso, o SS Palo Alto agora serve como um triste lembrete de experimentos esquecidos. Mar Sem Fim. A cápsula do tempo congelada. Antártica. Nas águas geladas da Antártica, um navio encontra-se aprisionado em um túmulo de gelo silencioso, imóvel, mas surpreendentemente intacto. O Mar Sem Fim, um iate brasileiro de pesquisa científica, encontrou seu destino congelado em 2012, ficando para sempre preso em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Construído para suportar as duras condições de expedições científicas, o Mar Sem Fim navegava próximo à ilha Ardley, quando uma tempestade inesperada atingiu a embarcação. Com ventos violentos e temperaturas congelantes, o gelo formou-se rapidamente ao redor do casco, impossibilitando qualquer tentativa de resgate. O peso acumulado da camada de gelo fez com que o navio afundasse lentamente sob a superfície congelada. Hoje, seus destroços permanecem preservados nas águas geladas, seu mastro ainda visível acima da superfície, como um fantasma aprisionado no tempo. Diferente da maioria dos naufrágios, que sofrem a erosão do tempo e do mar, o frio extremo da Antártica manteve o Mar Sem Fim surpreendentemente bem conservado. Um lembrete assustador dos perigos. O cemitério de navios do Mar de Aral, um desastre criado pelo homem. No meio de um deserto vasto e sem vida, fantasmas de navios repousam sobre um leito marinho seco, suas carcaças enferrujadas assando sob o sol escaldante. Antes parte de uma frota de pesca próspera, essas embarcações agora estão abandonadas no cemitério de navios do Mar de Aral, um triste testemunho de um dos piores desastres ambientais causados pelo homem. Décadas atrás, o Mar de Aral era o quarto maior lago do mundo, rico em vida marinha e vital para a subsistência das comunidades locais. Mas nos anos 1960, projetos de irrigação soviéticos desviaram suas águas para a agricultura, causando um rápido encolhimento do lago. Em 2014, grandes partes dele haviam secado completamente, deixando para trás um cenário desolador. Dezenas de navios encalhados sobre terra rachada, onde antes havia água abundante. Agora, esses destroços enferrujados se tornaram uma lembrança fantasmagórica da destruição ambiental causada pela ganância e má administração humana. Um cenário de pura desolação, o cemitério de navios do Mar de Aral é um símbolo trágico de como o descuido humano pode transformar um paraíso aquático. Espalhados pelo mundo, esses navios abandonados permanecem como monumentos assombrosos, testemunhas silenciosas da ambição humana, das tragédias do mar e do poder implacável da natureza. Alguns foram perdidos para tempestades, outros deixados para trás após acidentes inexplicáveis, e muitos simplesmente esquecidos pelo tempo. De embarcações congeladas na Antártica a navios abandonados em meio a desertos, cada naufrágio conta uma história única, uma lembrança assustadora de que, por mais grandiosas que sejam as criações humanas, nenhuma pode desafiar o oceano e o tempo para sempre.